Glória a Jesus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Para mim é motivo de muita alegria estar retornando aqui, né? Eu acho que é a terceira vez, se eu não estou enganado, que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra aqui, né? Sempre que eu venho aqui, eu gosto de lembrar, né, e agradecer a essa igreja pelas orações que fizeram por mim antes de eu me converter. Aqui tinha um grupo de jovens, né, há mais de 10 anos atrás, que se reunia, né, nos domingos pela manhã para orar. E eles sempre colocavam o meu nome, irmãos, nas orações, né? Eles diziam que se Deus me salvasse, era mais fácil o resto dos jovens daqui do bairro também se converterem. E oravam por mim, né? E graças a Deus, o Senhor respondeu às orações deles. E eu estou aqui hoje, graças a Deus, há 10 anos na presença do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Só é uma pena porque a maioria daqueles jovens que oravam por mim, infelizmente, não estão mais aqui, né? Não só não aqui, mas não estão mais na presença de Deus. Mas assim como Deus respondeu as orações deles em favor de mim, eu creio que Deus também há de responder as minhas orações a favor deles, né? Louvado seja Deus. Mas amém, irmãos. Eu queria compartilhar uma palavra com todos que aqui estão. Lucas capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 38 e 39 apenas. Lucas, capítulo 8, versículo 38 e 39. Diz assim: E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém. Essa história, irmãos, a partir do versículo 22 de Lucas capítulo 8, vem nos contar algo tremendo que Jesus fez na vida de um homem. Este homem, da qual a Bíblia se refere como o endemoniado de Gadara, a Bíblia vai falar que este homem, ele tinha nele uma legião de demônios. A Bíblia fala que quando Jesus vai até a cidade de Gadara, e antes disso entra no barco, enfrenta uma grande tempestade, e chega à cidade de Gadara, e aquele homem vem ao encontro dele. Jesus pergunta ao homem qual era o nome dele. E o homem responde que o seu nome era Legião, porque havia entrado nele muitos demônios. E a palavra legião, ela significa 6.000 soldados. Ou seja, aquele homem, irmãos, tinha cerca de 6.000 demônios possuindo ele. Era um homem totalmente louco. A Bíblia fala que ele não andava vestido, ele andava despido pelas ruas, ele não morava mais em sua casa, ele habitava nos cemitérios. A Bíblia fala que era um homem agressivo, que as pessoas que passavam perto do cemitério onde ele habitava, ele agredia as pessoas.
A Bíblia fala que nem mesmo a polícia conseguia prender aquele homem, porque ele arrebentava com as cadeias e os grilhões e corria para os desertos. Era um homem que o diabo, irmãos, investiu pesado na vida dele. E logo, irmãos, eu tenho um entendimento de que se Satanás investiu tão fortemente na vida daquele homem, é porque o diabo viu naquele homem a possibilidade dele dar um retorno a ele. Porque não se investe em alguém sem que você espere deixar alguém um retorno. E logo quando eu vejo que Satanás investiu tão fortemente na vida daquele homem, é porque ele tinha este desejo de que aquele homem desse esse retorno a ele. Ele tinha esta esperança, e certamente a Bíblia não relata com detalhes como foi a vida daquele homem, mas certamente ocorreu aquilo que Satanás esperava. E a Bíblia fala em João 10:10 que ele veio para roubar, matar e destruir. Então certamente o retorno que ele quer é exatamente este. É por isso, irmãos, que a gente vê hoje em dia tantos jovens, tantas pessoas que roubam, que matam, que destroem. E muitas das vezes o nosso olhar é um olhar humano, é um olhar como o do mundo. Mas nós temos que ter esse entendimento de que essas pessoas fazem isso, irmãos, é porque na verdade elas estão possuídas, elas estão manipuladas por aquele que realmente é o inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. E esses jovens, essas pessoas que estão fazendo estas coisas, na verdade elas estão fazendo isso porque estão opressas, porque estão sendo conduzidas, manipuladas pelo diabo. E assim foi na vida daquele homem. Como eu falei, a Bíblia não relata com detalhes como foi a sua vida, mas certamente acontecia através da vida dele exatamente isto. Só, irmãos, que Jesus, ele tem um olhar diferente. Jesus, ele se interessa mesmo é por esses aí, para mostrar para o mundo, para mostrar para todos que não há caso perdido para ele, que não há situação que ele não possa resolver, que ele não possa transformar. E a Bíblia vai falar a partir do versículo 22 que Jesus entra no barco e diz: passemos para outra banda do lago. E na outra banda do lago era exatamente onde estava o homem. E quando eu vejo, irmãos, aquela tempestade se levantando no lago, e o barco que Jesus estava se enchendo de água, eu creio que aquela tempestade, ela não se levantou ali como uma coincidência. Eu creio, irmãos, que foi exatamente aquele que não queria que Jesus chegasse do outro lado, que levantou aquela tempestade a fim de parar aquele barco. E quem era que não queria que Jesus chegasse do outro lado? Aquele que havia investido no homem, o diabo. Porque o homem pode ter 6.000 demônios, ele pode ter matado, ele pode ter roubado, ele pode ter destruído, ele pode estar fazendo tudo de ruim que alguém na terra pode fazer, mas se ele tiver o encontro com Jesus Cristo, ele muda, e muda de verdade. Eu acredito que aquela tempestade foi ocasionada por ele, mas Jesus estava no barco, e Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, e chegou do outro lado. Quando chegou, o homem que estava possuído veio de encontro a Jesus. Jesus pergunta: qual o teu nome? Ele diz o nome, e Jesus manda com que os demônios que estavam nele saia dele. E o homem, os demônios que estavam no homem, pediram para que
deixasse eles entrarem nos porcos que estavam passando ali. Jesus permite. E a Bíblia diz que os demônios que estavam no homem entraram nos porcos, e a Bíblia fala que os porcos se precipitaram despenhadeiro abaixo no mar e se afogaram. Há uma passagem no Antigo Testamento, no livro de Miqueias, que diz que Deus é aquele que pega o nosso passado, os nossos pecados, e joga no mar do esquecimento. Foi exatamente aquilo que aconteceu na vida daquele homem. Tudo que não prestava, que estava naquele homem, foi lançado no mar do esquecimento, para nunca mais ser lembrado. Em Isaías 43, 25, Deus fala: sou eu mesmo, quem apaga os teus pecados por amor de mim, do teu passado não me lembro. Então tudo que estava naquele homem, todos os demônios, foram lançados no mar. E depois disso, irmãos, o homem, ele está totalmente transformado, totalmente mudado. Porque quando a pessoa tem um encontro real com Jesus Cristo, quando a pessoa se converte de verdade, quando a pessoa tem o seu coração regenerado, quando ela nasce de novo, não tem como ela permanecer da mesma maneira. Se diz que teve este encontro com Jesus e continua vivendo como o mundo vive, então é porque não teve. É como, irmãos, uma colisão com um caminhão a 200 por hora. Não tem como você ficar do mesmo jeito. Aquele homem que era louco, que era agressivo, que era um homem que nem a polícia conseguia prendê-lo, um homem que andava nu pelas ruas, depois de ter o encontro com Cristo, ele agora, a Bíblia vai falar que estava sentado em seu perfeito juízo aos pés de Jesus Cristo. Isto é uma conversão verdadeira, irmãos. Isto é um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. As pessoas ali da cidade de Gadara se apavoraram com a transformação daquele homem. Todos conheciam aquele homem, todos sabiam da fama daquele homem. E quando viram aquele homem que outra hora era mau, que outra hora era agressivo, que outra hora andava nu, que outra hora era louco, assentado em seu perfeito juízo, manso, humilde, as pessoas se apavoraram tanto que mandaram Jesus embora. Só que a missão que Jesus foi fazer ali na cidade de Gadara já tinha sido cumprida, irmão. E isso daqui, irmãos, é uma coisa que me chama a atenção e que me mostra como nós devemos agir. Porque certamente aquele homem, para a sociedade, era alguém que não tinha mais jeito, era alguém que era um caso perdido. Mas a gente vê que Jesus Cristo teve um olhar diferente. A Bíblia diz que ele enfrentou a tempestade, foi lá, e ele não foi lá, irmãos, e não pregou para ninguém, ele não curou ninguém, pelo contrário, ele fez apenas a libertação daquele homem. Ele foi lá só por causa daquele homem. Depois que ele liberta o homem, ele volta para o barco e vai embora. Uma alma, irmãos, apenas. E a gente tem que ter o mesmo olhar, irmãos, que Jesus teve. É aqueles que ninguém acredita. É aqueles que para o mundo é caso perdido. É aqueles que as pessoas dizem, irmãos, que é cadeia ou cemitério, o final dele. É esses aí que Jesus quer libertar, quer salvar. Como a Bíblia diz, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, irmão. Ele escolhe as que não são para confundir as que são.
Ele gosta desses aí para mostrar para a sociedade que ele não depende da opinião de ninguém para fazer aquilo que ele quer fazer. Ele gosta desses aí para mostrar que ele é Deus e que não há caso perdido para ele. E o homem que tinha sido libertado agora, que estava andando agora vestido em seu perfeito juízo, que não era mais aquele homem agressivo, não era mais aquele homem violento, não era mais aquele homem louco, não, era um homem agora em seu perfeito juízo, manso, humilde. Ele pede para ir com Jesus. Mas Jesus diz assim: não, volta para a tua casa e conta lá para os teus quão grandes coisas Deus te fez. E a Bíblia vai falar que ele saiu apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. É interessante, irmãos, que Jesus manda ele ir para a casa dele, começar pela casa dele. Conta para os teus, vai para a tua casa. Aquele homem tinha uma casa, mas ele não morava mais na casa, ele morava no cemitério. Mas ele tinha uma casa, ele tinha uma família, ele tinha pessoas que certamente, irmãos, estavam angustiadas, estavam sofrendo pela situação que ele vivia. Só sabe quem tem um em casa, só sabe quem tem um alcoólatra em casa, quem tem um viciado em drogas em casa, quem tem alguém na vida do crime em casa. Sofre, não é só a pessoa, sofre toda a casa, sofre toda a família. Mas eu fico imaginando, irmãos, aquele homem chegando em casa, depois de ter o encontro com Jesus. O homem chegando em casa agora vestido em seu perfeito juízo, batendo na porta, talvez a mãe dele abrindo a porta, e ele dizendo para a mãe e para o pai que o sofrimento deles havia acabado, de daquele dia em diante a história seria diferente, aleluia, que da agora em diante, irmão, não tinha mais sofrimento, não tinha mais tribulação, não tinha mais dor, não, porque ele teve um encontro com aquele que muda a história da vida de qualquer um, ele teve um encontro com o Todo-Poderoso, que não há caso perdido para ele. Eu fico imaginando aquela mãe, aquele pai se alegrando, irmãos, ao ver o seu filho agora transformado. Louvado seja Deus. Quantas mães e quantos pais também não têm tido essa mesma experiência, de filhos que dão trabalho, que estão presos, que mata, que rouba, que destrói, mas de repente tem um encontro com o mesmo Jesus Cristo, e agora não está mais atrás de fazer o mal, mas atrás de fazer o bem. Agora está como gadareno, agora está pregando por toda a cidade, testemunhando quão grandes coisas Jesus fez na sua vida. Aleluia. E ali, irmãos, era a região de Decápolis, que significa 10 cidades. E a Bíblia fala que ele foi por todas as cidades, as 10 cidades, pregando e dizendo quão grandes coisas Jesus fez na vida dele. Sempre que eu quero falar da minha vida, eu gosto de citar esse texto. Por quê? Porque essa é a minha vida. Eu sou esse ex-gadareno aqui também. Eu sou aquele que um dia o diabo investiu. Eu sou aquele que um dia, irmãos, deu o retorno a Satanás como ele queria: roubo, morte, destruição. Um dia, meu amado, o diabo se apoderou de mim e fez não só eu sofrer, mas toda a minha casa, toda a minha família. Eu comecei a me envolver na vida errada aos 13 anos de idade. Comecei com a pichação.
Pouco tempo depois já estava participando das brigas de gangue aqui do bairro com outro bairro. Ainda criança, ia só para ver, e achava aquilo tudo muito legal. E foi passando-se os dias, os anos, e cada ano que passava, mais eu ia me envolvendo, mais eu ia me envolvendo. Com pouco tempo depois eu comecei a traficar. Com pouco tempo depois, irmãos, eu estava comandando a gangue aqui do bairro. Eu estava comandando o tráfico aqui do bairro. Era eu quem abastecia todos os traficantes aqui do bairro. Era eu quem dava as armas. Era eu quem arquitetava os planos. Tudo era através de mim. Muitas das vezes, irmãos, o diabo dava estratégias, dava planos para fazer o mal. Eu me recordo de uma vez, virada de ano, de 2007 para 2008. Eu disse assim: olha, eu quero todo mundo aqui 3 horas da manhã. E nós vamos pegar umas garrafas descartáveis de 2 litros. E a gente vai encher ela de gasolina. E a gente vai lá nesse bairro que era rival do nosso. Vamos entrar para lá e vamos tacar fogo em tudo, nas casas, nos carros, em tudo que a gente vê pela frente. Quando deu 3 horas da manhã, tinha 50 jovens para ir, irmãos. A gente foi. Antes de chegar no posto onde a gente ia encher, a gente viu um determinado jovem de lá. E aí fomos atrás dele. Ele estava armado. O tio dele era policial. Houve uma troca de tiro. Um dos nossos foi baleado. Foi uma coisa horrível. Só para vocês terem a noção de como era. Que muitas das vezes chegaram eles para mim e diziam assim: me presta lá o revólver para me matar fulano de tal. Eu nem perguntava o motivo. Eu dizia: vai. Às vezes chegavam para mim: vai lá pegar o revólver para mim dar uma volta. E eu dava, e eles iam, irmãos, e roubavam tudo e voltavam. Tudo era através de mim. Mas na minha casa, essa mesma época, tinha um pai e uma mãe de joelho orando ao Deus que muda. Tinha um pai e uma mãe que estava dia e noite orando pela minha vida e dizendo: Jesus, tem misericórdia. Jesus, não deixa o Daniel morrer. Jesus, tem um encontro com o Daniel, se revela para ele, salva a vida dele. E quantos livramentos, irmão, Deus não me deu nessa vida que eu vivi. Uma certa vez, eu estava na pracinha ali do Chafariz. E de repente os jovens desse bairro que era rival do nosso apareceram lá. E dentre os jovens que estavam lá, tinha um deles, a qual eu havia feito muito mal a ele. Eu havia dado várias furadas nele com um espeto de churrasco. E nesse dia ele estava armado. E quando eu olhei e vi eles, eu não corri em direção contrária, eu corri em direção a eles. E ele puxou o revólver, estava eu e outro conhecido meu. E ele apontou o revólver para o rosto desse que estava comigo, disparou e acertou um tiro no queixo dele. E ele apontou para o meu rosto também. Ele apertou não só uma vez, apertou várias vezes. Mas o Senhor não permitiu sair nenhuma bala do revólver quando ele apontou no meu rosto. Naquela época a gente conversava pelas redes sociais, já tinha, né, o MSN. E a gente conversava e ele disse assim: eu botei foi para te matar. E eu disse para ele assim: o meu santo é forte. Mas mal sabia eu que forte mesmo era o santo da minha mãe e do meu pai. Porque o santo da minha mãe e do meu pai é o santo de Israel, o todo-poderoso, aquele que tudo só acontece se tiver a permissão dele. E essa vida, irmãos, que eu vivi dos 13 até o 24, foi uma vida terrível. Quantas e quantas vezes, irmãos, a polícia não invadiu minha casa? Quantas e quantas vezes eu não fui preso? Quantas e quantas vezes, irmãos, meu pai foi na delegacia porque eu estava preso? Muitas e muitas vezes.
Teve uma época que eu comecei a pagar a polícia semanalmente. E quando era a viatura a qual eu pagava, irmãos, eu dizia para os jovens: hoje é a viatura que eu pago, pode ir, qualquer coisa, se eles pegarem vocês, mandem eles ligar para mim que eu resolvo. Eles iam, irmãos, e faziam coisas terríveis, latrocínios, homicídios, coisas horríveis, irmãos, horríveis. E a minha caminhada foi essa, dia após dia, ano após ano. Só que no dia das mães de 2008, a minha vida começou a mudar. Eu gostava muito de pichar também. Eu era pichador, viciado em pichação. E nesse dia eu estava muito drogado e eu saí para pichar com os amigos. Eu subi em cima de uma loja para pichar e eu caí lá de cima. Eu caí sentado no chão, altura de aproximadamente uns 10, 12 metros. E eu fraturei a minha espinha, minha coluna. Eu fui para o hospital. Chegando no hospital, o médico tirou a radiografia. Eu me recordo das palavras do doutor, perguntando se eu estava mexendo as minhas pernas. Eu disse que estava. Ele pediu para me mexer na frente dele. Eu mexi. E eu me lembro das palavras dele dizendo assim: pois é um milagre de Deus você estar mexendo as pernas. Porque teve pessoas que teve fraturas menores do que a sua na mesma área e hoje em dia estão paraplégicas. Naquela época eu não entendia nada, não tinha ainda Cristo na minha vida, irmãos. Mas hoje eu entendo por que eu não fiquei paraplégico. Porque eu precisava ir por toda a cidade contar quão grandes coisas Ele fez na minha vida. Depois desse acidente, irmãos, eu sofri muito, ainda sofro. Fazem 12 anos que isso aconteceu. Muitas dores, mas logo após cirurgia eu sofri demais. Muitas dores, muitas dores. Tinha um determinado ponto da cirurgia que não sarava de jeito nenhum. E tudo isso era o processo a qual eu tinha que passar. Devido ao acidente, eu já não podia mais estar envolvido com a gangue, na linha de frente, já não podia mais. E através daquilo, irmãos, eu comecei a me quebrantar. Começou a nascer um sentimento de gratidão a Deus por não ter deixado eu ficar paraplégico. Mas ainda relutando contra a vontade de Deus. Foi onde eu decidi abandonar a vida do crime, virar cidadão. Eu disse: eu não vou mais traficar, eu não vou mais participar de gangues. Eu vou trabalhar agora, né? E vou só agora curtir. Mas não era esses os planos que Deus tinha para mim. Eu ainda relutei 2 anos depois desse acidente. Mas no dia 11 de setembro de 2011, quando as Torres Gêmeas fazia 10 anos que havia caído, no domingo pela manhã eu ia trabalhar, eu mudando a televisão de canal, parou num canal que estava tocando um louvor, que dizia: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na
Eu comecei a chorar, irmão, naquele louvor. O Espírito Santo tocou no fundo da minha alma. Eu chorava que eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar. E eu olhei para minha esposa e eu disse assim: minha filha, eu estou cansado de lutar contra essa vontade. Estou cansado de lutar contra os planos de Deus na minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. A partir de hoje, servir a Ele. E ela disse: eu vou com você. Eu disse: pois nós vamos para a igreja hoje à noite. Vamos entregar a nossa vida a Jesus. E o Paulinho leu aqui a lista dos visitantes. Eu estava me lembrando ali. Quando o pastor ele leu a lista dos visitantes antes da pregação, ele viu lá o meu nome e o da minha esposa. Temos aqui o Daniel e a Carol. Ele parou e ficou assim olhando. E Jesus falando bem aqui no ouvido dele: ó, esses dois aí já estão fisgados. E ele parou e olhou e ele disse assim: e aí? Vocês querem vir agora ou só depois da pregação? Eu olhei para ela assim, eu disse: tu contou alguma coisa para ele? Ela: não. Mas sabe que é aquela batalha, né, irmãos? Parece que tem 200 quilos cada perna. E eu não fui naquele momento. Mas ele pregou. No final da pregação eu fui à frente, entreguei a minha vida a Cristo Jesus. E dia 11 de setembro agora desse ano vai fazer 10 anos que eu estou na presença de Deus. De lá para cá, irmãos, quantas e quantas vezes eu não repeti esta mesma palavra. Se cumpriu, o que aconteceu na vida do gadareno se cumpriu na minha vida também. Se tem uma coisa que eu tenho prazer, irmão, eu não tenho vergonha de maneira nenhuma. Eu tenho prazer em contar quem eu fui e quem eu sou hoje, e de mostrar para o mundo que o mesmo Jesus que me libertou, Ele pode libertar e transformar a vida de qualquer um. Uma certa vez eu estava pregando lá no Curió, contando o meu testemunho lá, numa praça. Quando eu fiz o apelo no final, um jovem veio de longe, subiu lá onde eu estava pregando, me abraçou bem forte e disse assim para mim: irmão, a polícia acabou de invadir a minha casa. Eu saí pulando os quintal para não ser preso. Eu saí correndo sem destino. Mas eu creio que foi o próprio Deus que me trouxe para essa praça, para me ouvir o teu testemunho, porque a mesma vida que tu viveu é a vida que eu estou vivendo hoje. Mas o Jesus que libertou a tua vida, que transformou a tua vida, eu quero que Ele transforme a minha também. A partir de hoje eu quero servir a esse Jesus que mudou a tua vida. E no dia seguinte os irmãos mostraram a foto dele, da esposa e dos filhos, todos eles da igreja, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos e quantos, irmãos, que viveram a mesma vida que eu vivi, não têm ouvido o meu testemunho e não têm entendido, e têm entendido que o final da história não é só cadeia e cemitério, não. O mundo diz isso mesmo, o final é cadeia ou cemitério. Mas eu tenho mostrado para eles que tem uma opção chamada Jesus Cristo. E essa muda a vida de qualquer um que assim quiser ser mudado por Ele. Jesus me fez pregar o Evangelho, o meu testemunho, qual grandes coisas Ele fez na minha vida por toda a cidade. Mas há uns 2 anos atrás Ele me levou lá para o Maranguape. Lá no Maranguape, a gente começou uma obra lá, do zero, não tinha nada, não tinha capela, não tinha nada. E agora nessa guerra de facção criminosa, muitas vezes tem pessoas que têm receio de quando mora num bairro que é uma coisa e ir para outro. Jesus me mandou para um lugar que era outra coisa, diferente daqui. Mas o Deus que me salvou disse: vai que eu me responsabilizo. E eu cheguei lá, eu comecei a falar com grandes coisas que Jesus tem na minha vida. E eu quero dizer para você, irmão, que Jesus tem feito uma obra maravilhosa lá no meio dos bandidos, lá do Marizeiras. Tem salvado um bocado lá, vários deles têm entendido que não é só cadeia ou cemitério. Tem essa opção chamada Jesus, e ela muda a vida de qualquer um.
Já tem vários que deixaram a facção lá e estão se congregando com a gente para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para alguém que está aqui nessa noite, que ainda não é crente, você precisa ter esse encontro com Ele. Porque se você tiver um encontro real com Ele, você não volta mais atrás nessa decisão que você tomou. Não volta. Não tem como, irmãos. E outra, se tiver um encontro com Ele de verdade, muda. E muda de verdade. Talvez tenha alguns aqui que já estão na igreja há algum tempo, mas ainda não tiveram um encontro com Ele real. Porque se tivesse tido verdadeiramente, não tem como você continuar vivendo a mesma vida que você vivia antes. Então eu quero dizer para você, vale a pena se lançar nos braços dele. Vale a pena entregar o teu coração de verdade a Ele. Vale a pena, irmãos, estar no centro da vontade dEle. Já fazem 10 anos que eu entreguei a vida a Ele. Nunca voltei atrás, nem quero. Já disse para Ele várias vezes, se for de um dia eu endoidar e quiser voltar atrás, que o Senhor ceifa a minha vida logo antes e me leve. Que eu não quero envergonhar o teu nome. Então se você que ainda não teve um encontro com Ele, quiser tomar essa decisão neste momento, esta é a hora. Este é o lugar, este é o momento. Amém? Eu agradeço, Paulinho, a oportunidade, em nome de Jesus.